Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje com uma visita muito legal, que eu sei que muita gente conhece aqui, que é a doutora Milene Emini. Infelizmente, ela está lá, está meio longe da gente, e aí eu convidei ela para estar participando nessa entrevista aqui. E nós queremos falar da época, eu acho que talvez muita gente não sabe, aí a Milene já atuou como coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses de Taubaté, e eu pedi para ela participar dessa entrevista para contar um pouco para a gente como era, como funcionava o Centro de Controle de Taubaté na época que ela esteve à frente lá. A gente sabe que tinha muitas atividades, tinha muita coisa, então eu trouxe a Milene para falar sobre isso aí. Boa noite, Milene, obrigada aí por você vir participar com a gente aqui. Boa noite, prazer é meu. Ele diz uma coisa, para a gente não demorar muito, que eu sei que o pessoal não tem muito tempo, né? A gente, então, vamos lá. Eu lembro mais ou menos qual o período que você teve aqui como coordenadora. Foi coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses de Taubaté. Qual foi o período que você atuou lá? Eu fiquei de 2009 até 2013. Eu entrei lá em 2006 como veterinária mesmo, aí a coordenadora teve que sair e eu peguei o cargo em 2009. Eu lembro que teve uma época que eu estava na prefeitura também, que eu trabalhei na comunicação, e a gente acabou trabalhando junto um período lá, né? Foi, bastante. que até 2012 também, junto com você também, né? Foi um período. Foi junto. E diz uma coisa, mulher, nessa época que você trabalhava lá, quantos veterinários funcionavam? Como é que era o número de veterinários, o horário que eles atendiam lá? Eu era veterinária da manhã, então eu entrava às 7, saía às 11, mas normalmente eu saía foto do meio-dia. E tinham mais 2 veterinários na maioria das vezes. Já ficamos em 2, que era um veterinário de manhã e um à tarde, mas nesse período todo, normalmente eram 2 veterinários de manhã e um veterinário à tarde. O que era oferecido pelas zoonoses para os munícipes, para os animais dos munícipes? Quer dizer, o Centro de Controle de Zoonoses, a gente sabe que ele tem a função de controlar a zoonose, como o nome diz, né? Mas é lógico que ele presta vários outros serviços e ajuda o município. Eu sei que entra a castração, que era feita, né? Castração. O que mais que tinha nessa rotina com esses 3 veterinários? O nosso carro-chefe foi sempre a castração, que eu gostava de fazer, né? Eu sou cirurgiã, e eu acho que diminuindo a população de animais de rua, a gente já controla bastante as zoonoses. E outras coisas também, que os cachorros acabam assim sendo atropelados ou sendo judiados, questão de maus tratos. Então, o nosso carro-chefe era a castração mesmo. Mas a campanha da raiva a gente fazia todo ano, que é uma campanha grande do Brasil inteiro, né? Então, é uma campanha do Estado. E nesse período que a gente fazia também, a gente atendia os munícipes carentes de manhã como consulta, era uma consulta de manhã antes da gente começar as castrações, então era das 7 às 8, no máximo das 7 às 8h30 a gente atendia esses munícipes. A gente fazia campanha na escola de educação, principalmente de pós-responsável, que era muito bom, que daí a gente já ia na escola, via o bairro mais carente, orientava essa família, né, pela criança, e aí nesse dia a gente já combinava com o pessoal da escola para fazer uma lista, para ver quantas pessoas precisavam de castração e para ver se a gente tinha como ir até o bairro. E muita gente não tem como levar até a zoonose, que era longe. A gente sabe, mesmo agora mudando, continua sendo longe, né? Então a gente fazia esse apoio para os munícipes lá dos bairros distantes. E os mutirões? E a gente também... E os mutirões, então, esse fazia parte dos mutirões e ainda um mutirão na área rural, que a gente gostava de ir para a área rural também. Ainda tinha a parte das fiscalizações, a gente fazia fiscalização zoossanitária, que a gente fala, né? Então, ia nesses estabelecimentos que vendem animais ou que têm animais, fazia fiscalização de maus tratos por denúncia, tanto na casa da pessoa, para ver higiene, ver maus tratos mesmo, e na rua, que muita gente abandona e o animal acaba sendo atropelado. Então, tanto o cão, gato, como o equino. O cavalo, a gente também fazia isso. E existia os eventos de doação também, né? Existia. A gente ia na Praça do Epaminondas, era nosso ponto-chave, né? Que todo mundo já sabia que a gente ia para Dom Epaminondas. E depois de um tempo, a gente também ia para Santa Terezinha, que algumas ONGs iam e a gente levava nossos animais lá. Participavam também nos eventos que a gente fazia, né? De doação, lá no shopping. Nós fizemos a primeira conscientização, o CCZ estava lá, os animais lá. Então, estava sempre participando. Quer dizer... Veja bem, nesse período, olha quanta coisa era desenvolvida, os 3 veterinários, funcionários, na realidade, acho que tinha mesmo, pode ter mudado, mas era o mesmo número, né, de funcionários. Mas toda essa estrutura
que eu sei que você, em muita coisa, você lutava bastante, eu sei que eu trabalhava lá também, eu acompanhava isso, então você brigava muito, né? Porque sempre tinha uma A gente dificuldade muito tentava. grande. Sempre tinha, é verdade que sempre tinha. Burocracia. Isso, eu sei que a sua luta era grande, eu tentava fazer o possível, né, para ajudar também, mas você nunca desanimou, você sempre estava ali. Aí, veja bem, vamos dissecar isso aí, que a gente fala assim. Castrações, vocês tinham 3 veterinários, e quantas castrações, em média, eram realizadas por dia? Em média, umas 50, pelo menos. E fora os mutirões que a gente fazia externo, a gente sempre tentava fazer de 1 a 2 mutirões por semana. E no mutirão a gente agendava 100 animais. Nossa, eu cheguei a filmar, eu vou colocar até umas ceninhas aí para o pessoal ver, mutirões que você fez aí. Nossa, mutirão, sim, era coisa maravilhosa, era muito. Olha, foram 3 Era dias na bom. Chácara Flórida, se eu não me engano, foram Isso. mais de 200 animais castrados, e ainda teve até um voluntário, um veterinário voluntário que foi dar consulta, fizeram uma ação legal no bairro lá, isso tudo Sim. pela zoonose, né? A gente fazia parceria, né? Tinha os veterinários que É, ajudavam. Tem uma escola técnica que tem técnico em veterinário na cidade que também mandava estagiário, voluntário. Então a gente tentava, né, fazer o máximo é possível. o que a gente está falando aqui. Eu quis fazer essa entrevista com a Milene para mostrar para o pessoal assim, olha, hoje nós temos as zoonoses lá, 3 veterinários também. É praticamente a mesma estrutura, em termos de estrutura. Mas nós sabemos que lá a castração está praticamente zerada. Estava indo a média de 18, 19. Esses dias aí me mandaram aí, eu fiquei sabendo que chegou a 5 castrações. Gente, isso é um absurdo. Eu quis trazer Milene para falar isso porque para a gente comprovar que existe condição de ser feito. Eu não estou dizendo aqui que seja culpa dos funcionários, nem dos veterinários, a gente sabe que eles fazem o possível. Nós conhecemos o trabalho do pessoal lá, eles se esforçam, não é culpa deles, é a falta de estrutura que a administração dá. Na época da doutora Milene, como eu falei, eu estava na prefeitura e eu sei que também era difícil. Ela ia lá, lutava e tal, mas ajudava um pouco mais. Ela conseguia fazer esse trabalho. Você vê, só de castração era a diferença que nós temos. Castração era muito.